2 Coríntios, que a letra está um pouquinho pequena, mas já foi lida aqui no texto, e está apenas numa outra versão. Diz assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Esta passagem indica o quê? Indica que Deus quer a nossa amizade. Deus quer ser nosso amigo. É isso que esta passagem está revelando. Numa outra versão diz: mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. Esse é um pensamento para levarmos em consideração. Deus quer a nossa amizade e, para isso, num tempo próprio, num tempo adequado, ele diz aqui, quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho. Por que Deus enviou seu Filho? Você já perguntou por que ele veio? Você já se indagou? Por que Jesus veio ao mundo? Jesus veio ao mundo para que nós pudéssemos conhecer a Deus melhor. Para que nós pudéssemos, através dele, saber quem é esse Deus que criou tudo, o Deus único, eterno e maravilhoso. No momento que o homem sente o peso do pecado e do mal, no momento de sofrimento, no momento em que a vida nos leva para a angústia, para a tristeza, para muitas dores, quando o desespero da vida, quando a filosofia, as leis e a religião se mostram ineficazes. Então, nesse momento, na plenitude desse tempo, Deus enviou seu próprio Filho. Ele enviou seu próprio Filho. O apóstolo Paulo descreve esse grande evento com o conceito de reconciliação. Essa é a palavra que o apóstolo Paulo usa. Reconciliação. Veja de novo esta passagem. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram. Eis que surgiram coisas novas. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo, suplicamos, reconciliem-se
com Deus. Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. E aí perguntamos, o que é reconciliação? O que significa reconciliação? A palavra é usada muitas vezes no Novo Testamento, foi traduzida de uma palavra grega, que é katalosso, que significa mudar, trocar. Reconciliação significa isso, mudar, trocar. E quando fala sobre pessoa, reconciliação ligada ao ser humano, fala mudar de inimizade para amizade. Portanto, esse katalosso significa reconciliar. É mudar daquela inimizade que você tinha com alguém para uma amizade. Essa palavra é muito usada na Bíblia. O apóstolo Paulo usou este verbo quando ele falou com aquela mulher, sugerindo para ela se reconciliar com o marido, lá em 1 Coríntios, capítulo 7. Então ele está usando a palavra, faça as pazes com seu marido. Tenha amizade com seu marido. E também Jesus usa essa mesma palavra, esse mesmo termo na língua grega, quando ele instrui que uma pessoa, antes de ir adorar a Deus, deve primeiro fazer as pazes com seu irmão, antes de apresentar sua oferta no altar. Essa palavra fazer as pazes quer dizer reconciliar. Reconcilia-se com seu irmão. Na Bíblia, reconciliação significa o ato de fazer as pazes entre Deus e o homem. É isso. Deus quer a nossa amizade. Deus quer paz conosco. Pois foi do agrado de Deus que nele, diz aqui em Colossenses capítulo 1, foi no agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão no céu. E ainda no livro de Romanos apresenta esse mesmo conceito quando diz: se quando éramos inimigos de Deus fomos reconciliados com ele mediante a morte de seu filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Então, essa passagem é bem clara. Quando nós éramos inimigos de Deus por causa do nosso comportamento, por causa do nosso pecado, e se nós formos reconciliados com Deus, quando aceitamos Cristo, então agora, já reconciliado, nós temos muitas bênçãos. Somos beneficiados. O apóstolo Paulo insiste, ele diz: por amor a Cristo suplicamos, reconciliem-se com Deus. É uma súplica que nós cristãos ficamos fazendo aqui e em toda parte do mundo. Reconcilie-se com Deus. Deus quer a nossa amizade. Deus quer ser seu amigo. Essas passagens sugerem que Deus quer a paz conosco. É isso que a gente vê nesses versículos. Deus quer modificar a nossa relação com Ele. Ele quer que nós deixemos de ser inimigos para sermos amigos. Será que nós queremos ser amigos de Deus? Ele quer ser nosso amigo. Essa amizade é um ato de Deus realizado pelo poder da morte sacrificial de Cristo. Essa amizade só pode ser realizada pelo fato de Jesus ter sofrido, ter morrido naquela cruz cruel, onde ele foi morto, sepultado e ressuscitado. O apóstolo Paulo ensina que nos gloriamos em Deus por meio
de nosso Senhor Jesus Cristo, mediante quem recebemos agora a reconciliação. Então, essa reconciliação é por meio de Jesus Cristo. Não há outro meio. Jesus é o ponto focal de Deus para a humanidade. Ele deveria ser o nosso foco. Jesus é o ponto central da nossa relação com Deus. Porque Deus, você conhece essa passagem? Essa passagem é a passagem de ouro da Bíblia. Porque Deus amou o mundo. Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus amou o mundo com tanta intensidade que deu o que ele tinha de mais precioso, seu próprio Filho. Para quê? Para ganhar a nossa amizade, para nos salvar, para estar conosco. E Jesus afirma, ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então Jesus é o centro da reconciliação. Ser amigo de Deus, ter comunhão com a família de Deus, com a igreja, nos será concedido se nos rendermos a Cristo, se nos entregarmos a Ele. Veja esta passagem de Colossenses capítulo 1. Vocês estavam separados de Deus e na mente de vocês eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Mas agora Ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante dele santos e inculpáveis. Foi mediante a morte de Cristo. Na cruz, a morte de Cristo criou condições para reconciliar o homem e Deus. Foi lá na cruz, na morte do Senhor. Portanto, em Cristo, no corpo de Cristo, na morte de Cristo, temos oferta de amizade com Deus. Só por esse caminho. E ninguém pode pensar no Gólgota sem saber que Deus quer nossa amizade. Toda vez que você vê a cruz, você vê o Monte do Calvário em algum desenho, alguma figura, algum filme, alguma coisa, você perceber, ouvir falar da cruz, da morte de Cristo, você vai lembrar que Deus quer a sua amizade por meio daquilo. Esta mensagem que estamos falando não é um tratado teológico complicado. Parece, não é? Porque a palavra reconciliação é um termo teológico, mas não é uma coisa complicada. Paulo define assim a mensagem da reconciliação. Ele diz, pela mensagem da cruz, pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós, que estamos sendo salvos, é o poder de Deus. O mundo pode achar que é loucura. Uma pessoa que não tem uma visão espiritual, uma visão adequada disso, vai achar que é loucura. Mas para nós, que somos inteligentes, que somos conscientes, reconhecemos que nós estamos salvos por essa palavra da cruz, que é a sabedoria de Deus. A nossa união com Cristo ocorre como? Quando é que nós nos unimos a Cristo? É no ato do batismo. Sem o batismo não há essa união. Ele diz aqui em Gálatas, todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Então, não há possibilidade de se unir com Cristo, a não ser pelo batismo. Essa é a maneira
como entramos em contato com a morte de Cristo. Ele fala novamente em Romanos: ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Portanto, fomos sepultados com Ele na morte por meio do batismo. Então veja bem, nós morremos para o mundo no ato do batismo. Nós somos sepultados, nós somos enterrados com Ele, simbolicamente na água, por meio do batismo. E ele continua nesse versículo: a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Se dessa forma fomos unidos a Ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. E nós salientamos a reconciliação entre Deus e o homem. Salientamos. Ouvimos o próprio Deus, através da sua palavra, oferecendo paz, amizade, perdão e vida eterna. Tudo isso se torna nosso quando nos reconciliamos com Cristo. Isso só ocorre em Cristo, em sua morte, em seu sacrifício. E com Paulo, com o apóstolo Paulo, nós insistimos, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo, suplicamos, reconciliem-se com Deus. Façam amizade com Deus. Sejam amigos de Deus. Você tem amizade com Deus? Você quer amizade com Deus? Jesus declarou: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Como é que fazemos amizade com Deus? Aceitando Cristo. Como é que aceitamos Cristo? Sendo sepultados e ressuscitados com Ele. Como? No batismo. E nós queremos hoje convidar você e qualquer pessoa que ainda não foi batizado, não fique adiando isso. Nós não sabemos o que pode ser o nosso dia, não sabemos o que pode ser o nosso amanhã. Aceite Cristo hoje. O Lucas e a Raquel, eles estavam incomodados, porque há algum tempo eles vêm querendo ser batizados, estavam sendo impedidos por alguma razão que eticamente não nos importa falar aqui. Mas parece que Deus permitiu que ele abrisse os olhos da alma deles, para que eles pudessem compreender essa necessidade. E ele nos procurou, conversou com o Mauro, falou com o cunhado, o Tuxa, está interessado mesmo no novo nascimento, ele e a Raquel. Se mais alguém aqui hoje está hesitando em fazer isso, hoje é o dia oportuno, faça isso. Aproveite esse momento em que eles vão para esse ato, que é o mais importante da vida deles. Aproveite e faça isso junto. Venha hoje também para frente e faça isso, enquanto nós vamos cantar um hino.